valorize o bodó. Somos arte, música, som e cinema. Somos gíria, ritmo, dança e gingado. Somos direito, somos vida. É o que ouvimos, tocamos, sentimos e falamos. É cultura, é identidade, é ser gente. Então puxa a cadeira, pega um café e vem com a gente. O Cultura na Mesa está no ar. Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Cultura na Mesa comigo, Beatriz Priu. E hoje o nosso assunto é para falar sobre imagem, sobre fotografia, sobre a arte de registrar a história com o Nailson Aptiana, que é comunicador indígena, fotógrafo, também é integrante do Movimento Indígena de Roraima. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Muito bom dia, eu agradeço o convite, né, estar aqui participando e contar um pouco da minha trajetória, né, como comunicador indígena até o momento, dentro do movimento indígena, né, de Roraima. Falando da sua história um pouquinho, né, como que a comunicação, como que esse interesse entrou na sua vida e surgiu na sua vida, na verdade? A comunicação, na verdade, entrou na minha vida quando eu ainda era estudante, né, do ensino fundamental, lá em 2003, mais ou menos. E, assim, tipo, quando eu e minha turma resolvemos criar um jornal dentro da escola, né, um jornalzinho. Então, desde lá, a gente nunca, assim, no caso eu, né, acho que foi o único daquela turma que continuou nessa área até hoje, né. E depois só fui me aperfeiçoando um pouco mais e hoje continuo ainda nessa área, que é a comunicação, que é uma área que eu amo muito. Que bom, né? Qual era a escola? É a escola Professor Ednilson Lima Cavalcante, da comunidade Tabalascada, lá na região Serra da Lua, município de Cantar. Assim que é pertinho, acho que fica uns 45 minutos, uma hora daqui, né? É mais próximo ainda, são 25, 26 quilômetros, meia hora mais ou menos de viagem. Sim. Então é perto mesmo, dá para chegar lá rapidinho. Mas assim, nessa experiência, né, de viver na comunidade também, de estar próximo com as pessoas que já vivem ali, né? Como é que foi esse crescimento também, esse interesse por levantar essa bandeira, né, e defender as suas próprias origens? Olha, lá no início, quando eu comecei realmente, eu não porque não tinha ideia, né? Isso, não tinha muita ideia, também não tinha muita oportunidade naquela época, né? E não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? De celular, internet, essas coisas todas. Então, eu não tinha naquela época, né? Então, ficou um pouco difícil, tanto que passei um tempo, né? Depois que eu terminei de estudar o ensino médio, passei um tempinho sem estudar, né? Foi quando assim, surgiu o processo seletivo específico para indígena, né, que é o vestibular indígena da UFRR, e abriu vaga para comunicação social, que é o jornalismo, né? Então, na época eu não tinha condições ainda também, e tive um incentivo muito grande de um grande professor da época, que é Fausto Mandulão, que perdemos na Covid-19, infelizmente, né, que me incentivou bastante, porque acredito que ele foi o único que viu um potencial em mim, assim, na comunicação, né? Então, depois disso, tive apoio da minha mãe, então, e assim fui levando em frente. Comecei a estudar comunicação social, porém não concluí, né? Então, até hoje, mais eu permaneço dentro dessa área, porque realmente eu faço com muito amor, né? Tá ali engajado mesmo, né? E aí, para entrar no movimento mesmo, assim, para integrar e para poder eu vi aqui que você faz parte do CIR, do COIAB também, como é que foi integrar esses movimentos para ali também trabalhar pela comunicação com a fotografia? Na verdade, foi uma trajetória, assim, posso dizer, um pouco louca, né? Porque quando comecei a estudar na UFRR, então, aí eu comecei logo depois eu comecei a estagiar, né? Depois fui contratado por outra emissora, né? Foi quando realmente eu pude ter contato direto mesmo com a câmera, né? Porque eu até então eu não tinha condições de ter uma câmera, não tinha... Sim, eu aprendi realmente, assim,
por mim mesmo, assim, que eu tive aquela força de vontade de querer aprender, né? Então, quando eu comecei a trabalhar nessa área, né, que era a área esportiva, então tive que realmente colocar em prática aquilo que eu já vinha estudando um pouquinho e aprender, né? Então, depois eu passei um tempo trabalhando nessa empresa de comunicação, depois saí. Foi quando, assim, apesar de eu já fazer parte do movimento, mas eu estava meio que afastado, né? Não tinha mais, assim, não participava muito das coisas, das assembleias, das mobilizações. E foi quando, em 2019, trocou a coordenação de comunicação do Conselho Indígena de Roraima, né? Que é a Márcia Fernandes e a Ariane Sussui, que são grandes amigas minhas, né? Então foi quando elas... a gente conversava bastante, foi quando elas assim, viram assim, pô, o Nailson pode ajudar muita gente e foi quando elas me convidaram, né, para ajudar elas também dentro da assessoria de comunicação do CI. Só que eu trabalhava mais auxiliando mesmo, né, como voluntário, essas coisas todas. Eu nunca neguei esforços assim para estar ajudando, né, o movimento. E de lá para cá, então, assim, foi quando foi crescendo cada vez mais, né? Fui ganhando mais reconhecimento dentro do movimento. Daí já trabalhei também dentro da assessoria, fui contratado dentro da comunicação do CI, depois saí. E desde 2023 fui indicado pela organização para atuar como comunicador dentro da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, que é a COIAB, né? Que é a maior organização dentro da Amazônia. E desde 2023 estou lá fazendo esse trabalho, né? Então, de Roraima são comunicadores, um comunicador de cada estado, né? Da Amazônia, e eu aqui de Roraima sou eu. E assim é uma satisfação muito grande, né? Porque desde então comecei a fazer muitas coisas que eu não fazia antes, né? Então foi uma coisa que foi crescendo assim, que eu tive que ir me adaptando realmente, que não estava acostumado também, né? Apesar de já atuar, não... É diferente, né? É bem diferente, né? Então, assim, até então tinha sido o nível mais alto que eu tinha alcançado, né? Dentro do movimento indígena, movimento indígena, né? E ano passado, né? Eu sempre tive, assim, um sonho de cobrir o acampamento Terra Livre Nacional, né? Que é em Brasília. E ano passado eu tive essa oportunidade, e esse é pela COIAB já, né? Atuando pela COIAB. E esse ano acho que eu consegui atingir uma nova meta. Uma nova meta, né? Que foi já pela articulação dos povos indígenas articulação dos povos indígenas do Brasil, né? Que é a PIB, que é a nível nacional, é a maior, que representa todas as organizações do Brasil. E fui indicado pela COIAB e atuei na comunicação da PIB, né, dentro do acampamento Terra Livre em Brasília. Então foi assim, realmente algo bem forte mesmo para mim e tem me fortalecido muito, né? Uma experiência realmente muito boa. Para você, o que significa poder registrar? Você trabalha na fotografia, né? Sim. Para você, o que significa registrar esses momentos da história dos povos indígenas, né? Dentro de uma ATL nacional, por exemplo, como que ocorreu agora recente em Brasília, poder registrar ali essa luta, né? Pelos seus direitos, na verdade, essa guerra ancestral, né? Isso. Pelo seu espaço, pelo seu direito, pelo território dos povos indígenas no Brasil. Registrar esses momentos para mim, assim, eu não digo nem assim mobilizações nacionais, assim, a gente, assim, cada registro eu acho que conta muito, né? Cada registro que a gente faz, porque não importa se seja uma mobilização nacional ou não, uma simples reunião entre lideranças, né? Porque cada registro, assim, às vezes a gente não... Amanhã, aquelas pessoas que eu registrei, eu não vou mais ver, né? Então, aquilo vai ficar guardado, a gente guarda aquela lembrança, né? As memórias dessas pessoas, que foi o que aconteceu em 2019, final de 2019. Eu fui auxiliar, né, o departamento de comunicação do CI
numa entrevista, né, que estavam fazendo para os 50 anos do CI, na época ele estava fazendo 50 anos, e fomos entrevistar um ex-coordenador do CI, né, que é o Dionito Makushi, isso em 2019. Então, assim, eu fui a pessoa responsável por fazer a foto, os vídeos, né, fazer toda a captação. E assim foi quando chegou o Covid em 2020, né? Infelizmente a gente perdeu essa liderança, né? Aquele foi o último registro que a gente fez com ele, né? Então foi assim algo realmente bem forte para nós, que a gente foi lá, a gente conseguiu fazer esse registro com ele, e de lá para cá, assim, o que ficou foi aquilo que a gente fez com ele, né? Então, para mim, assim, se eu registrar a qualquer momento, seja de uma criança, de uma pessoa adulta, um idoso, eu sei que na minha visão, eu tô guardando aquilo ali para a história, né? Porque uma hora, assim, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de uma imagem de alguém. De vez em quando as pessoas entram em contato comigo e dizem: Nailson, tem foto de tal pessoa? Vou lá nos meus arquivos, tenho. Então, assim, eu gosto de guardar muita coisa, né? Então, de arquivos, realmente, foto, vídeo, eu tenho bastante, e isso é bem especial para mim, né? Então... E como é que era essa foto, né? Você pode descrever? Ele foi no momento? Assim, eu tenho a foto dessa liderança, você quis dizer, né? Isso. Quando a gente estava fazendo realmente entrevista, né? Ele estava captando o vídeo e eu, ao mesmo tempo, estava fazendo fotos também, né? Apesar das meninas estarem entrevistando ele, né? Conversando, e eu posicionava a câmera em um lugar, fazendo a gravação de vídeo, e buscava tirar fotos de alguns ângulos que desse para usar depois, né? Numa publicação mesmo. Então, uma foto sentado, né? E depois... Uma foto jornalística, né? Isso. E depois a gente tirou uma foto juntos também, né? Eu, ele e a Márcia e a Ariane, né? Nós quatro tiramos uma foto juntos em frente o mapa da Raposa Serra do Sol. Isso foi lá na comunidade Maturuca, né? Na região das Serras, em Uiramutã. Que lá tem o mapa da Raposa Serra do Sol, né? Esculpida, né? Feita numa... Acho que é uma pedra, alguma coisa assim que o artista Bartô fez, né? Então, a gente tirou uma foto ali também. Aquela foto, para mim, é especial, é histórica, né? Porque foi o último registro que a gente teve com ele, né? Junto com ele, na verdade. E tem outros momentos, assim, que você lembra de outras fotografias que você pode contar pra gente? Descrever um pouco dessa história? Olha, são muitos momentos, né? Que a gente teve de registros, assim, com muitas pessoas também. E eu acredito que um dos momentos também, a TL, tanto a TL, assembleias também, que a gente tem muita assembleia, do ano todo temos assembleias, né, do movimento, reuniões, né, encontros. E assim, na memória agora não vem uma assim que marca bastante, mais do que as outras, porque todas para mim são bem marcantes, né? Então fica meio difícil escolher uma só. Eu tenho esse apego, né? Esse apego com todos os registros que eu faço. Então, para mim, todos são especiais. Se eu disser qual é a mais bonita, eu digo, não, para mim todas são bonitas, são lindas. Então, eu escolher a minha fotografia mais bonita, eu não consigo escolher. Agora, se a outra pessoa dizer, você quiser ver o que tiver melhor para você, aí sim, é diferente. Já eu mesmo, para mim, qualquer registro que eu fizer ali, para mim é especial. Nesses registros especiais, então, o que os outros falam para você, né? Inclusive, qual foi a mídia, né, a nível, sei lá, nacional, que saiu uma foto sua, assim, que você mais tem também orgulho de contar? Olha, foram... Assim, antes de eu voltar para a comunicação indígena, tive vários registros assim a nível nacional, né? Mas assim, de outras mídias, que a mais recente que eu tive de atingir realmente a nível nacional e internacional foi uma que a gente fez sobre
a Raposa Serra do Sol em 2020, foi em 2023, início de 2023, durante uma assembleia da região das Serras, no Iramutã, né? Lá na comunidade Mutum, na fronteira com a Guiana inglesa, né? Que lá tem uma área de garimpo, né? Do outro lado, né? E assim que eu fui com uma jornalista da Info Amazônia, né? Que é um site que trabalha, uma empresa de jornalismo que trabalha essas questões todas com povos indígenas, mudanças climáticas, todas essas questões, né? Então fui fazer o registro lá de toda a assembleia, mas depois teve um ato lá que eles queimaram uma balsa de garimpo, né? Lá na hora mesmo, juntaram todo mundo que estava reunido dentro da assembleia e registrei esse momento, vídeo, foto, então foi que assim, alcançou um nível realmente muito, muito longo, né? E muita gente perguntou quem era e tal, lá e compartilhou, então teve assim bastante repercussão. E o que a foto? A foto em si, né? A fotografia já te ensinou, né? O que a fotografia te ensina diariamente? Cara, a fotografia me ensinou, acho que a viver melhor, né? Assim, a gente sente, né, que aquilo que a gente faz bem, né, que deixa a gente bem também. E todo dia eu aprendo uma coisa diferente, né? Não, assim, tem muita gente que está começando agora. Hoje em dia eu fico muito orgulhoso que tem muita gente que se interessa, né, pela fotografia dentro do movimento indígena. E assim, a fotografia me ensinou a ensinar também, né? Porque muita gente que hoje, pessoas mais jovens que me procuram, né? Que às vezes nunca tiveram contato, às vezes até tem contato com a câmera, mas não sabe utilizar, não sabe usar os recursos da câmera, né? E eu acho que assim, as pessoas que procuram, e eu gosto muito de mostrar, né, como é que, porque lá atrás eu não tive essa oportunidade também de alguém chegar para mim, ó, é assim, é desse jeito. Segurar tua mão e ensinar, né? Eu tive que buscar isso sozinho praticamente, né? Então eu me sinto bastante orgulhoso assim de dizer, ó, alguém vem me procurar, eu faço questão de mostrar, né, de ensinar um pouco do que eu sei, assim como eu aprendo também com outros fotógrafos, né? Então assim, até porque eu não sei de tudo também, né? Então eu busco aprender cada dia um pouquinho mais, todo dia aquela coisa de vivendo e aprendendo, né? Então, falando em outros fotógrafos, quais são esses profissionais que te inspiram, que você olha também o trabalho dessas pessoas e busca, né, essa excelência também todos os dias para melhorar o que você entrega também, né, para a população do nosso estado, para o Brasil e para o mundo? Cara, eu sempre admirei muito uma pessoa que inclusive me ajudou muito também na época que eu ingressei na UFRR, que eu não sei se você conhece, que é o professor Taylor Nunes, né? Ele foi um primeiro professor assim que eu tive de produção de texto na época, né? Então ele é um fotógrafo realmente muito top, né? Eu sempre gostei muito de ver as imagens dele, então, mas assim, fora ele tem vários outros, né? Inclusive indígenas, né? Que são tops também. Eu não consigo lembrar o nome de todos agora, mas assim, tem muita... For pesquisar dentro das redes sociais, você vai achar muitos fotógrafos realmente muito bons, né? São, inclusive, alguns que trabalham junto comigo também, né? Tanto na COIAB, tanto na PIB, no CI mesmo, né? No CI aí a gente tem o Kaique, né? O Kaique é realmente um fotógrafo muito bom também dentro do Conselho Indígena de Roraima, né? E assim, a gente compartilha muita coisa, né? Junto, a gente conversa, então, assim, por a gente ser bem amigo mesmo, realmente bem próximo, né? Então, e dentro da COIAB temos nós também, né? Que somos comunicadores, cada estado aí, a gente tem uma visão diferente, né? Então, acredito que eu admiro bastante também o trabalho desses fotógrafos, né? Que atuam dentro da COIAB. E esse ano pude conhecer mais alguns dentro
dentro da PIB, né, de outros estados também fora da Amazônia. E realmente tem muito fotógrafo bom, né, indígena, bons mesmo. Vocês têm essa troca também, né? Sim, a gente... Nesse ATL mesmo em Brasília, eu conheci um fotógrafo pataxó e assim, a gente trocou muita ideia, cara. Foi massa mesmo, assim. Ele me ensinou algumas coisas que eu não sabia realmente, assim, sabia, mas não sabia, ainda não tinha praticado, né, usar, né? Então, a gente fez uma troca de experiência realmente muito boa aí. Algumas coisas a gente trocou umas ideias, né? Eu com ele falando, eu explicou algumas coisas e eu algumas coisas para ele também. Assim, foi bem interessante mesmo, né? Então, a gente tem excelentes fotógrafos, comunicadores, em todo o Brasil praticamente. E agora uma pergunta, falando a nível nacional ainda, né? Falando a nível de fotografar, porque assim, o mundo inteiro, principalmente nesse ano que nós vivemos hoje, que vai acontecer agora em Belém, a COP30, então Isso. Os olhos do mundo inteiro estão voltados para as questões da Amazônia, as questões dos povos indígenas. É um momento assim em que é até estratégico e inteligente aproveitar essa oportunidade para exigir direitos, né, e mostrar aquilo que de melhor e aquilo que de mais precioso tem na Amazônia, que são as pessoas e o que a gente tem aí de floresta, de rio, de água, e que vai vir acontecer agora em novembro em Belém do Pará. E aí você acredita, né, que a fotografia tem esse papel também de resistência, de levar para o mundo essa imagem, né? Porque eu sempre vejo que vem fotógrafos de fora, né? Fotografar pela perspectiva dele, pela visão dele, os movimentos, as mobilizações, as assembleias indígenas. A Reuters também, eu acho que tem muitos fotógrafos que acompanham também essas grandes mobilizações nacionais. Mas qual é a perspectiva sua de dentro do movimento, sendo um fotógrafo indígena, e que, em vez de olhar de fora, você olha de dentro a realidade dos povos originários no Brasil? Olha, não só falando da COP em si, mas essa comunicação, né, na verdade, foi isso que você disse, né, antes a gente não tinha a comunicação indígena, né, feita por nós. Você via reportagens, via fotos de indígenas, mas não eram feitas por indígenas. Hoje não, hoje é muito diferente. Então, hoje tem essa comunicação indígena, né, que os próprios comunicadores indígenas fazem esses registros, as reportagens são feitas por indígenas também, e assim, a gente procura mostrar a realidade mesmo, né, porque antes a gente via muita coisa que era feita pela imprensa mesmo, né, tanto local, a nível nacional, que eram muitas coisas que tinha algumas coisas distorcidas, né, sobre a questão da luta dos povos indígenas, mas aí hoje, né, a gente consegue mostrar isso do nosso jeito, né, do jeito que é realmente. Não é à toa que, assim, o CI, né, investiu bastante na formação de comunicadores indígenas, né? Hoje tem comunicadores em todas as regiões do estado de Roraima que fazem esse trabalho, né, que mostram o que está realmente lá dentro da região, dentro da comunidade. E isso também está cresceu muito, né, a nível nacional. A gente vê isso na Amazônia, a gente vê isso no Nordeste, em todas as regiões do Brasil, né? E acredito que levar isso para a COP30 vai ter muita coisa assim a ser mostrada realmente. Amazônia, né, Cerrado, Pantanal, ali, toda essa galera aí que faz esse trabalho de comunicação nas regiões do Brasil. Então, isso é uma conquista, né, Nailson? Isso, com certeza. É uma conquista que eu digo porque
Eu lembro até do professor Maurício Zoin, não sei se você chegou a ter aula com ele, Sim. mas o professor Maurício, ele tem alguns registros do início de Roraima, registros também, fotografias antigas indígenas, de fotógrafos que não são da Amazônia, e você vê nas fotografias uma imagem posada, né, ali caracterizado para colocar o índio nu, o índio de forma exposta mesmo, né, pro mundo, né, olhar e imaginar aquele indígena nu vivendo na floresta, né, como eu não sei nem dizer as palavras, acho que até é melhor você contar um pouquinho sobre isso, mas era o que eu quero dizer é que aquela imagem montada e preparada para ser levada assim. Quando se fotografa de dentro, você mostra o que se vive, né? Isso. Mostra a realidade, mostra quem são as pessoas reais ali. Ninguém posa, ninguém faz uma cena, ninguém faz um cenário. É diferente, né? Com certeza, é muito diferente. Eu mesmo sou um cara que não gosta de muito tirar foto pousada, né? Então, pousada eu gosto de tirar assim, a pessoa tá ali, naquele momento, para mim é o melhor momento para registrar, né? Então, a gente não, assim, a gente realmente teve muito essa questão de, a gente sempre fala que é essa montagem, né? Antigamente, hoje não, a gente mostra o que realmente a gente vive, né? Que os povos realmente vivem, né? Então, assim, a gente tem essa visão de querer mostrar para o mundo, né, como realmente o povo indígena vive. Os povos, né, as pessoas ali, tudo do jeito deles mesmo, né, da cultura deles, dependente da cultura, porque apesar de sermos indígenas, né, a gente temos a cultura é diferente, né, cada um tem uma tradição. São então, mais de 300 povos indígenas no Brasil, né? Isso, e muitas línguas, né, então... Acho que é 272, se eu não me engano. É, mais ou menos isso. São muitas línguas mesmo. E então, assim, só que assim, tem essa questão também, a gente respeita muito, né? Porque tem muitos povos que eles não gostam muito de aparecer, então... Preferem não fotografar, né? A gente prefere não fotografar, então a gente respeita muito isso, né? A gente sempre tem essa orientação também de pedir permissão, né? Principalmente dentro de uma mobilização na Assembleia, antes de iniciar, né? Sempre as lideranças falam, olha, temos comunicadores, temos jornalistas, temos fotógrafos aí que vão fazer esse registro, vocês autorizam, né? Fazer esses registros? Aí se a maioria disser, não, pode, sim, está autorizado, mas se não, a gente faz registro sim, mas não... Assim, sem mostrar às pessoas o rosto, né? Respeitando essa privacidade. Isso, e tem essa questão também de que muitos não gostam de aparecer porque muitos sofrem ameaças também, né? E tem muita gente que é ameaçada e então prefere não estar aparecendo muito, né? Então a gente preserva também a vida dessas lideranças, né? Porque tem muitas lideranças que são perseguidas. Até hoje no Brasil, né? Isso, até hoje no Brasil mesmo. Então, até nós mesmos que fazemos esses registros que às vezes sofremos essa perseguição também, né? Eu mesmo já sofri porque eu fiz um registro que a gente fez um trabalho na região da Raposa, em Normandia, em um garimpo que tem lá, né? Fiz o registro de lá. Então, o meu nome estava lá na foto, né? Nos créditos. E depois disso aí eu sofri ameaça, né? Porque eu estava lá, eu fiz aquele registro, né? Mostrei. Você viu e contou ao mundo. Isso. Então, a gente também sofre muita ameaça por conta disso. Aí vai para uma outra... Porém, além de ser indígena, ainda tem o fator de ser comunicador, né? Sofrendo perseguição dos dois lados, né, Nailson? Tem uma perseguição realmente muito forte também, né? Então... E falando ainda desses desafios, né? A gente fala sobre... querem silenciar, de fato, né? Os povos indígenas, desde que o Brasil foi tomado pelos portugueses, né? Teve a invasão, como os indígenas sempre falam sobre isso, né? Aprendi isso com vocês, com os povos indígenas. Mas, assim, a gente fala de um Brasil que ainda resiste, que ainda tem aí mais, como a gente falou, né? Mais de 300 povos, mais de quase
270, se eu não me engano, 72 línguas indígenas, num país tão diverso, tão vasto, né? Como é que a fotografia também ela vem para conectar essas diferentes culturas? Porque quando a gente fala em línguas, a língua ela muda completamente também o comportamento, a forma de pensar, a forma de agir de cada povo. Assim como quem vive no Brasil, quem vive nos Estados Unidos, quem vive nos países europeus e asiáticos, a língua ela traz uma identidade também. Como é que conecta tudo isso por meio da fotografia, Nailson? Bom, a gente procura essa conexão, seria uma coisa assim, acho que inexplicável, né, sobre o que é a fotografia, porque a fotografia consegue conectar todas as línguas sem precisar falar, né? Então, é uma língua que todo mundo consegue visualizar e entender, né? Isso, a gente não consegue assim explicar direto como que conecta isso, mas só de ver, não precisa ver uma fotografia de um povo diferente, você já consegue, já fala com você sem precisar entender aquela língua, né? Então, acho que depende muito da visão de cada fotógrafo, né? De mostrar aquela imagem, né? Pro mundo, né? Porque as nossas imagens estão aí pro mundo todo, né? Então, essa conexão realmente é muito forte, porque a gente procura entender também como que é aquele povo, né? E isso faz a gente aprender também um pouco de cada povo, né? Eu mesmo acompanho muitos trabalhos, né, de outros fotógrafos de outros estados, de outras regiões, que assim eu vejo, caramba, eu por exemplo tenho vontade de ir pro Xingu, território Xingu, né? Onde fica mesmo? Mato Grosso. Pronto, tava tentando lembrar. E eu tenho assim, caraca, eu vejo as fotos, vídeos dos fotógrafos de lá, e são fotógrafos indígenas, né? De lá mesmo do Xingu. Porque no Xingu são vários povos também, né? Tem muitos povos dentro do território do Xingu. E assim, eu fico, caramba, cara. Então, através daquilo ali eu tenho vontade de ir lá conhecer realmente como é, porque aquelas imagens que eu vejo de alguma forma conectou comigo e eu quero ir lá conhecer. Então é bem assim, bem interessante mesmo, porque acaba também me deixando na curiosidade, né? Porque você acha que suas fotos fazem isso também com outras pessoas? Eu não sei, se alguém já viu, eu nunca soube, né? Mas eu tenho essa curiosidade também de conhecer o povo Xingu por meio das fotografias que você viu, né? Isso. Eu tenho essa vontade realmente muito grande. Eu sonho um dia lá, sempre que eu encontro alguém do Mato Grosso, os próprios, o povo do Xingu, né? Eu quero ir lá. Quero conhecer. Já faz essa conexão, né? Traz eles para Roraima e vai até a comunidade lá, ao povo visitá-los. Isso. Só fazendo uma correção aqui, que eu estava tentando lembrar, mas joguei aqui na internet, apareceu, são na verdade 274 línguas indígenas e 305 etnias diferentes no nosso país. Fica a informação registrada. Isso fora os povos isolados ainda tem muitos povos que nunca tiveram contato, né? Então isso ainda não está registrado também. Tem muitos povos ainda que estão isolados aí na Amazônia. E há esse respeito também, né? Isso. Nailson, agora se você pudesse deixar uma mensagem por meio de uma fotografia, quisesse contar uma história, né? Para eternizar uma mensagem para o futuro, para gerações que estão nascendo, ainda vindo, que fotografia, né, você faria? Qual a mensagem que você deixaria para esses povos? Para o seu povo, na verdade, né? A mensagem que eu deixaria em fotografia, acho que seria... eu ainda não fiz, né? Mas seria juntar assim, lideranças tradicionais, né? Porque nós temos muitas, com crianças, né? Porque é a tradição, né?
tanto essas lideranças, tanto do passado quanto do presente, e as crianças seriam o futuro, né? Porque são essas crianças que irão estar lá, no meu lugar, por exemplo, né? Então, eu sonho muito isso, né? Porque a comunicação é uma arma muito forte pra gente, né? E assim, eu tenho muito orgulho mesmo, realmente, de ser o que eu sou hoje, apesar de toda a trajetória que eu passei, né? Teve fases boas, fases difíceis, mas é uma coisa realmente bem, que deve ser bem trabalhada, né? Que é a comunicação indígena. Então, para mim, a comunicação é tudo praticamente, né? Para estar onde eu estou agora é muito, assim, foi tudo devido à comunicação, né? A fotografia, o trabalho que eu faço. A fotografia que te abriu portas, né? Isso. E eu assim, eu sou muito orgulhoso porque eu tenho 2 filhos, né? E assim, eu tenho um menino de 13 anos, mas no início ele se interessava muito, né, pela fotografia. Mas aí eu tenho uma menina de 9 anos, essa já se interessa mais. Eu só estou em casa com a câmera, ela quer mexer, quer estar fotografando. Já está seguindo os passos do pai. Ela já esteve comigo em uma mobilização lá mesmo na minha comunidade, ela estava registrando. Inclusive, acho que eu posso falar, né, que eu tenho até uma página no Instagram que eu criei, né, justamente para mostrar meu trabalho, não só meu trabalho, mas também o trabalho de outros comunicadores, né, que eu não posto só coisa minha lá. Já me disseram para postar, não, por que tu não posta só tu? Não, eu quero as Você coisas... pode dar os créditos também, né? Aí eu falei, eu tenho 2 perfis, eu tenho o meu pessoal, né, e tenho essa aí que é... Que é o A, aliás, é o O, só o O, né? O Apixana. Isso. Que é o do Nailson. Isso. Lembrando que o Apixana é com CH, né? Isso. E tem o Clique _indígena RR, que esse é de fotografia. Isso. Esses são os 2 perfis que eu uso, né? Então, assim, foi o que me ajudou a crescer bastante também. Porque antes disso, na minha página pessoal mesmo, eu tinha não tinha nem 200 seguidores. Aí, antes de eu criar a página, eu criei em 2023, no início de 2023. E... assim, já tem mais de 3 mil seguidores aqui. E aumentou, assim, bastante, tanto na página que eu criei, quanto no meu perfil também, né? Que cresceu bastante. Muita gente, não só de Roraima, muita gente praticamente do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil, porque eu fiz um trabalho uma vez com uma jornalista, estudante de jornalismo dos Estados Unidos, né, que acompanhou meu perfil e se interessou, e a gente acabou fazendo uma entrevista também. Então, assim, tem ajudado bastante também no meu crescimento profissional, né? Inclusive a foto de perfil da Clique Indígena, né, é a foto da minha filha, né, com a câmera, segurando a câmera durante uma mobilização que estava tendo lá na minha comunidade. Vendo aqui. A minha filha Milena, né, que gosta bastante também, e foi um registro feito por um amigo meu também, que é da PIB, né, Iago Caingangue, que ele estava aqui em Roraima acompanhando os coordenadores da PIB, né, então ele fez esse registro, me mandou, gostei bastante, postei, então... Tava olhando aqui. Então, a Milena tem futuro, viu? Ela é uma menina realmente muito esperta, e eu aposto muito também que se eu disser que se um dia eu ter que me aposentar, eu acho que ela assume essa função no meu lugar. Nailson, eu queria te agradecer muito por você ter disponibilizado seu tempo, ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, contado um pouquinho da sua experiência também. E desejo aí uma carreira longa ainda, antes da Milena aí tomar o seu lugar, então, uma carreira longa com registros aí que ganhem o mundo e que leve um pouquinho da história da nossa Amazônia. Eu me incluo como nascida em Roraima, não sou indígena, mas aqui vivendo no nosso estado a gente tem essa conexão, essa proximidade muito forte com o que é nosso, né, com o que é roraimense e com o que, principalmente, né, o que é guardado, que é protegido pelos povos e comunidades indígenas do nosso estado. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, parabéns para todo o trabalho de todos os fotógrafos, né, comunicadores indígenas do estado de Roraima. E deixa esse espaço também para você deixar uma mensagem.
Bom, eu agradeço realmente, né, pelo convite, né? Eu particularmente não esperava, né, por isso, né, nesse momento quando me falaram a respeito, eu achei que fosse para acompanhar as lideranças, né, foi registrar a entrevista, as coisas assim, né? Então, aí depois quando foram me explicar, eu entendi que era outra coisa, né? Então, caraca, eu vou lá. Então isso mostra que realmente a comunicação está atingindo muitos lugares aí que a gente nunca imaginou, né? E chegar aqui, ter esse espaço para a gente falar um pouco a respeito do nosso trabalho, né? Não só meu, mas eu gosto de mencionar todos os outros comunicadores que fazem parte dessa rede, né? Que é uma rede Wakiwa, que tem a rede de comunicadores do CI, né? Então, assim, eu gosto muito de mencionar cada um membro, né, que faz parte, porque a gente tem um trabalho realmente muito importante dentro do movimento indígena de Roraima, né? Então, agradeço muito mesmo pela oportunidade e qualquer coisa estarei à disposição também, né? Precisarem, fica aí o meu apoio também, né? Que qualquer coisa é só acionar, que também estaria à disposição em ajudá-los. E aí, só lembrando aqui, para quem quiser acompanhar um pouquinho do trabalho do Nailson Wapchana, busca lá o Wapchana, tudo junto, ou no perfil de fotografia mesmo dele, que é o Clique, né? Clique _indígena RR. Lá tem imagens lindíssimas também, que ele registrou nesses movimentos. O convite foi feito para o Nailson justamente para falar de fotografia indígena, porque a gente vive um momento histórico no Brasil. A gente passou pela ATL Nacional, estamos vivendo o movimento da ATL aqui em Roraima agora, que está ali no Centro Cívico. Logo mais, daqui a alguns meses, temos a COP30, né, em Belém do Pará, com a participação, acho que pela primeira vez dessa forma tão intensa, em Belém do Pará. Então vai acontecer muita coisa esse ano ainda. Então é um momento, acho que a voz é de vocês, a voz é dos povos indígenas. Muito obrigada, Nailson. Ok, eu que agradeço, muito obrigado. Quem sabe aí até a próxima, né? Vai ter. Daqui para novembro, para dezembro tem chão, ainda tem muita coisa para contar. Tá, beleza. Muito obrigada, Nailson. Um prazer conversar com você. A gente vai aqui encerrando, porque daqui a pouquinho também tem outra entrevista e a gente tem que continuar. Senão conversar mais um pouquinho, viu? Tem muita história para contar. Mas eu fico muito feliz de ter recebido você aqui. Manda um alô aí, um abraço para todos os comunicadores indígenas. E encerro assim, então, podcast Cultura na Mesa. Te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Qualquer dúvida é só procurar por @Defensoria RR e nas plataformas digitais por Rádio Defensoria. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!